Senhor Jesus. Antes aí de qualquer coisa, quero agradecer as orações, né? Eu e a minha esposa, nós estamos aí bem, só falta voltar um pouquinho aí o olfato, mas já estamos bem melhores aí, então a gente agradece as orações. Terminamos um ano aí não muito bom, mas um ano em que Deus sempre está no controle de tudo, né? Um ano aí de pandemia, e confesso que também não iniciamos o ano muito bem, né? Por que iniciamos o ano muito bem? Porque 2 países, né, legalizaram o assassinato de crianças inocentes, a Argentina e a Coreia do Sul, né? Então é meio que o mundo sendo preparado aí para o anticristo, né? Então nós estamos nos aproximando dos finais dos tempos, né? E a nossa missão como cristão é orar contra isso, é lutar o tempo todo contra isso, né? Imagina só um país legalizar, virar lei o assassinato de crianças, né? Ainda na barriga da mãe continua sendo uma criança, né? Talvez não, certamente é porque falta Jesus, né, na vida dessas pessoas. E antes de trazer o assunto da nossa próxima revista, ela está passando por um processo aí de revisão, será dividida em 2 partes, vamos falar dos atributos de Deus, mas como a Bíblia fala de muitos atributos, e aí, viu, pastor, a gente vai dividir em 2 partes, né? Vamos falar aí, selecionamos ali 14 ou 15 atributos, vamos falar de 7 primeiros, e depois na segunda parte mais 7 atributos de Deus. Mas antes eu queria trazer um fato histórico, né? Trazer algo histórico sobre Jesus Cristo, para a gente entender, né, que o ano todo o cristão precisa falar de Jesus. No dia 25 de dezembro nós comemoramos o Natal, né? Para alguns cristãos é uma data pagã, né? Alguns não celebram porque consideram uma data pagã, e realmente não se sabe exatamente quando Jesus nasceu, né? A gente tem a certeza de que ele nasceu. E por que então é celebrado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Né? Então, o Império Romano, que era um império pagão, no contexto em que Jesus nasceu, era um império que cultuava muitos deuses. E dentre esses deuses cultuados, havia o culto ao deus Sol, o deus Júpiter, o deus Invicto, que é a mesma coisa, né? Invictus. Então, essa data do dia 25 de dezembro era celebrado o culto a esse deus pagão. No entanto, quando o Império, por meio de Constantino, começou a se cristianizar, né, pareceu não fazer muito sentido celebrar essa data mais. Então, o que Constantino fez? Ele foi lá e disse, olha, dia 25 de dezembro, e o processo de conversão de Constantino a gente já comentou aqui em outras escolas. Então, ele foi lá e determinou, né, com um decreto de que no dia 25 de dezembro seria comemorado o nascimento de Jesus Cristo, o Sol da Justiça. E desde então, do século IV, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, né? E o que se celebra no dia 1º de janeiro? Né? A gente fala da confraternização universal, o dia da paz universal, né? Dentro do nosso calendário chamado calendário do Sol, o calendário gregoriano, esse calendário que nós temos aí, janeiro, fevereiro, março. Mas nós, como cristãos, historicamente, a igreja também construiu, desde o século IV, um calendário chamado calendário litúrgico. Não muda o calendário, os meses são os mesmos meses, mas em que se fala de Jesus de janeiro até dezembro, né? Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, a primeira aliança, o que Deus determinou a Abraão? Abraão, com 8 dias, a criança precisava ser circuncidada. 8 dias. Jesus nasceu como judeu. Jesus era judeu. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei. A circuncisão era uma lei de Moisés, era uma prática judaica. Conta de 25 de dezembro a primeira. Quantos dias vão dar? 8 dias. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é apresentado na sinagoga, foi para começar a cumprir a lei. Ele foi apresentado no 8º dia, porque 7 dias a Bíblia diz que a mulher, quando tinha criança, era afastada por conta de sua impureza. E no 8º dia ela apresentava o bebê para que ele fosse circuncidado. E Jesus, como judeu, assim foi feito. Então, no 8º dia ele é apresentado na sinagoga, e então ele é circuncidado. Então, no dia 1º de janeiro, a gente já inicia o ano falando de Jesus, falando da circuncisão de Jesus. E a gente decorre o ano inteiro falando dele. Depois vem a Páscoa,
e assim a gente fecha o ano todo falando de Cristo. Feito isso, vamos entrar agora na nossa revista, né? Nós vamos falar dos atributos de Deus, né? O que são atributos? Né? A Bíblia fala que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amor, que Deus se ira, que Deus é misericordioso. Ela cita Deus de várias formas, né? Então, se nós queremos conhecer a Deus, primeiro nós precisamos mergulhar em sua palavra, mergulhar nas Escrituras, que é como Deus se revelou para nós. Então, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para mim e para você, né? É a revelação de Deus para nós cristãos, né? Então, se nós queremos conhecer a Deus, precisamos mergulhar na Bíblia, né? E quais são as características de Deus, né? Os 10 mandamentos, eles nos mostram como Deus é e como Deus quer que nós também sejamos, né? Ser santo, que é um atributo de Deus, porque eu sou santo, né? Então a santidade também é um atributo de Deus. Então conhecer os atributos de Deus é conhecer mais a Deus, é se aprofundar no conhecimento de Deus, né? Talvez na nossa introdução você possa encontrar algum erro de português ou ainda uma frase que deve ficar um pouco mal compreendida, porque a gente está revisando. Essa semana a gente conclui e manda para a gráfica para poder imprimir a revista. Amém? Então, conhecer os atributos de Deus é conhecer mais a Deus, né? O que são atributos de Deus? São qualidades que Deus possui, e alguns desses atributos Ele compartilhou conosco. E aí a gente divide esses atributos em duas partes, né? Os atributos comunicáveis de Deus, que é aquele que Ele compartilhou conosco. Por exemplo, o amor. Deus é amor, mas Deus compartilhou conosco a capacidade de amar também, né? Então, são atributos comunicáveis, que Deus se comunica conosco por meio desse atributo. E existem os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que só pertencem a Deus e a ninguém mais, como por exemplo, poder, né? Como por exemplo, santidade. Deus fala: olha, sede santos como eu sou santo. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Mas santidade é o cumprimento da lei moral de Deus. E nós já vimos e aprendemos que Jesus veio para cumprir a lei, porque nós somos incapazes de cumprir. Então, como nós, porventura, podemos ser santos, né? Isso a gente vai aprender com os atributos de Deus mais adiante. Parece um paradoxo, parece como a gente vai resolver esse problema se nós não conseguirmos ser santos. Por isso que Jesus veio, cumpriu a lei, e em cumprindo a lei, Jesus era Deus, Jesus era santo, é e será santo. Então a gente vai aprender isso estudando os atributos de Deus. Então o atributo incomunicável de Deus é aquele que só pertence a Deus, como por exemplo o poder. Deus é onipotente, somente Ele é onipotente, somente Ele tem poder para fazer tudo e qualquer coisa, e toda a criação está sujeita a Ele, porque Ele é o autor da criação. Então é um atributo que só pertence a Deus, né? Os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então atributos são qualidades que pertencem a Deus, e eles são comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis Deus compartilhou conosco, inclusive o senso de justiça. Nós temos um senso de justiça. Justiça é um atributo de Deus, mas Ele compartilhou conosco também. No entanto, os atributos de Deus funcionam numa mesma intensidade e na eternidade, né? Funcionam na mesma intensidade e na mesma funcionam na eternidade e na mesma intensidade, o que não acontece conosco. E aí eu vou pedir agora para você abrir a sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. É o último profeta do Antigo Testamento. Anterior a Mateus está Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós,
ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus está falando por meio do profeta Malaquias, e Deus está dizendo que Ele não muda. E aqui existe um atributo de Deus que vai caracterizar, vai apontar como todos os outros atributos funcionam, né? Então, o Senhor não mudo, por isso não sou consumido. Aí Deus está dizendo que não vai destruir o povo porque Ele fez uma promessa e Ele é imutável. Então, a imutabilidade é um atributo que somente Deus possui. Então, Ele é soberanamente imutável, Ele é santo de forma imutável, Ele é poderoso imutavelmente. Então Deus não muda em seus atributos, eles são eternos e imutáveis. Os atributos de Deus são eternos e imutáveis. Ele é poderoso imutavelmente, Ele é santo imutavelmente, Ele é supremo imutavelmente, Ele é justo imutavelmente, e a Bíblia diz também que Ele é irado imutavelmente. Parece que a ira de Deus, pouco se fala, né? Mas a ira de Deus está presente na Bíblia. O salmista vai dizer no Salmo 7, a partir do versículo 11, que Deus é um Deus irado todos os dias. Jeremias vai dizer que o cálice, a ira de Deus será derramada. Então Ele é irado imutavelmente também. A ira é um atributo de Deus. E aqui, eu queria, como é só uma introdução, eu queria discorrer sobre 4 atributos de Deus que a gente percebe no processo da crucificação de Cristo. Estamos iniciando um ano e a gente precisa falar de Jesus. Então eu queria falar de 4 atributos de Deus que envolvem a crucificação de Cristo. Outros atributos envolvem, sim, mas nós percebemos 4 muito evidentes. Mas antes de irmos para esse atributo, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 15. Capítulo 25, versículo 15. Para nós vermos que a ira também é um atributo de Deus e funciona na mesma intensidade do amor, funciona na mesma intensidade da justiça, funciona na mesma intensidade da misericórdia. Diz assim, Jeremias 25, depois de Isaías, é o segundo livro dos profetas, né? Isaías é o primeiro, né, dos profetas maiores. Isaías é o primeiro, Jeremias é o segundo. Diz assim, né? Porque assim, Jeremias 25, 15. Diz assim: porque assim me diz o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice de vinho, do meu furor, talvez em alguma tradução esteja ira, e darás a beber dele a todas as nações. Então Deus também é um Deus irado. Ele é amor, Ele é ira, Ele é justiça, Ele é santo. E tudo isso funciona imutavelmente na mesma intensidade. Que intensidade é essa? A eternidade. Porque Ele é eterno. Então eu quero falar agora de 4 atributos que envolvem o processo da cruz, que é o amor, a justiça, a misericórdia e a ira de Deus. Então, a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Deus é imutavelmente e eternamente amor. E esse amor fica provado quando Ele envia o seu Filho para assumir uma culpa que Ele não tinha. Para assumir uma culpa que Ele não tinha. O amor de Deus é eterno. Paulo vai dizer lá em Romanos 8:30 que aqueles que Deus chamou também predestinou, os que predestinou também glorificou, e os que glorificou também santificou. Então, esses Deus amou, e por isso Ele enviou o seu Filho. Então Deus é imutavelmente, eternamente amor. Ele nunca vai deixar de amar. Por isso enviou o seu Filho. Deus também é imutavelmente e eternamente misericordioso. Porque quem tinha a culpa? Eu e você.
Nós éramos culpados, somos culpados, mas Deus atribuiu a culpa ao seu Filho, ou seja, teve misericórdia de nós. Então Ele é imutavelmente e eternamente misericordioso, né? Deus também é um Deus justo, né? Outro atributo que envolve o processo da cruz. Ora, se você é culpado, se eu sou culpado, onde está a justiça em outra pessoa ser condenada em nosso lugar? Se eu sou culpado, se você é culpado, nós deveríamos ser condenados, né? A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, nosso primeiro pai, Adão, mas por outro superabundou a graça. Onde está a justiça de Deus? Lúcifer, quando errou, quando pecou, né? O diabo, quando pecou, lá no céu, o que aconteceu com ele? Deus é justo, Deus o condenou, Deus fez o inferno. Percebe o tamanho da ira de Deus, no qual a gente vai chegar depois? O inferno foi criado por Deus para o diabo e seus anjos e para todo aquele que não tiver o nome encontrado no livro da vida. Isso é bíblico, está na Bíblia. O tamanho da ira de Deus, o inferno, a condenação eterna, né? Onde estaria a justiça agora, portanto, com Adão? Adão também pecou, Eva também pecou. E o que Deus fez? Lá em Gênesis 3,15, uma promessa. Não os condenou ao inferno. Prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. O diabo poderia questionar, então, mas peraí, eu errei uma única vez e fui condenado. O Senhor fez um inferno para mim e me condenou. Adão errou uma única vez e o Senhor faz uma promessa para ele? Onde está a justiça do Deus eterno, que é eternamente justo? Quem errou? Né? Como a gente resolve esse problema? Um homem errou. E um homem precisava pagar pelo erro. Quem foi esse homem? Cristo. Deus fez uma exigência para que cumprisse a promessa que Ele fez a Abraão, quando Ele fez o pacto com Abraão. E nós já aprendemos que no pacto que Deus faz com Abraão, em Gênesis 15, né, Abraão não assina o contrato, somente Deus assina o contrato, porque Deus saberia que Abraão não conseguiria cumprir a promessa, que era cumprir a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Então Ele passa sozinho entre as partes, garantindo que um homem sim iria cumprir a lei moral, mas não era Abraão, era o próprio Deus, era Cristo. Então Cristo veio, cumpriu a lei moral de Deus e como homem foi condenado. E a condenação de Cristo aponta para a imutável e eterna justiça de Deus. Porque um homem foi condenado, um homem pecou e um homem foi condenado. Então a cruz aponta para a imutável e eterna justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, Paulo quando escreve, diz que nós fomos justificados em Cristo. E nós que fomos justificados em Cristo, não passaremos pelo tribunal de Deus. Por quê? Porque Deus, por meio de Cristo, já nos justificou. É isso que significa, nós somos justificados por Cristo. Diante do justo juiz, ele vai olhar, não, esses eu justifiquei, meu filho morreu na cruz por eles. Vocês estão justificados. E onde está a ira de Deus? Que é o quarto atributo nesse processo da cruz. Jesus, quando está orando, já vimos aqui em Jeremias que a ira de Deus é um atributo que Ele possui imutavelmente e eternamente, né? E quando Jesus está no jardim, quando já está no Getsemane, né? Na verdade, orando, Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, né? E aqui Jeremias fala: o cálice do vinho do meu furor, cálice do vinho do furor de Deus, né? E aí eu preciso trazer um outro atributo, que é a santidade. Deus é imutavelmente e eternamente puro, não há sombra de mancha nele. Vai falar Pedro vai escrever que não há sombra de mancha em Deus. Como poderia ele então ter algum tipo de envolvimento com o pecado, com o homem que peca? Mais uma vez, o porquê de Cristo, né? Então Jesus fala: se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Era a cruz? Será que Jesus estava com medo de ser chicoteado, de
de sofrer ataques com a lança dos soldados romanos? Será que ele estava com medo de ser socado, cuspido? Evidentemente que não. O cálice fala da ira de Deus, né? Quando Jesus Cristo está naquela cruz e que Ele apropriou-se de nossos pecados, e portanto, por isso fomos expiados, fomos perdoados. Expiar quer dizer ser perdoado, né? E os pecados da humanidade sobrecaem sobre Jesus. Deus abandona completamente o seu Filho na cruz. E Jesus olha: Pai, por que me desamparaste? Ele é santo, não há sombra de impureza nele, ele não se mistura. Então Deus abandonou o seu próprio Filho na cruz. E ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado. Aquilo que Deus houvera decretado, que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, estava naquele momento consumado. Não há sombra de impureza em Deus. E aí a Bíblia fala que Jesus desceu ao Hades. Jesus sofreu a ira de Deus. É um atributo de Deus que imutável e que funciona na sua intensidade eterna. Então nós precisamos lembrar da cruz, desses atributos que envolvem o processo da cruz, em especial de todos os atributos, mas esses que envolvem o processo da cruz, nós precisamos gravar em nossos corações, porque, como sempre, o pastor costuma dizer que a graça não foi de graça. Por isso, é esse o processo da cruz, é isso que envolve o processo da cruz, né? O que Jesus sofreu foi a ira de Deus. Será que algum de nós sofremos a ira de Deus? Certamente não. A ira de Deus sofrerá quando chegar o dia do juízo e que Deus condenar aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida. Ali será a ira de Deus. Ali será a ira de Deus, né? Tem um teólogo do século 3 ou 4, né, que a igreja acaba canonizando certas pessoas, mas na verdade foram grandes estudiosos, homens de Deus que contribuíram significativamente para que hoje nós possamos aqui estar discutindo, conversando sobre as Escrituras Sagradas. Ele disse que o inferno só é um inferno porque a ira de Deus está presente lá. O inferno representa a ira de Deus e o céu representa o amor, a misericórdia de Deus. E a morte de Cristo Jesus na cruz aponta para a justiça de Deus. Então, conhecer os atributos de Deus é conhecer a Deus, é mergulhar na profundidade de Deus, é saber quem Ele é e quem nós somos, em que condições nós estamos. Conhecer os atributos de Deus é se envolver com Deus, é saber o meu lugar, é saber o seu lugar e saber o lugar de Deus. Por vezes nós oramos querendo dar ordens para Deus e esquecemos de que Ele é o Deus e não nós. Nós somos miseráveis pecadores imundos, como Isaías fala que a justiça do homem é imunda, né? E aí ele fala que quando Deus o chama, que ele é um homem imundo e habita no meio do povo de impuros lábios. Como pode o Senhor querer alguma coisa comigo? Essa é a nossa condição. E nós devemos olhar a Deus com essa lente. Nós oramos a Deus não para exigir nada de Deus, mas para mostrar que para nós mesmos, que nós não somos capazes de conseguir. Então oramos a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos socorra, porque só Ele pode fazer algo por nós, né? Às vezes nós achamos que nós podemos fazer isso, que nós podemos fazer aquilo, mas somente Deus é onipotente. Esse é um atributo incomunicável de Deus que só a Ele pertence, e por isso a Ele devemos render graça, por isso somente a Ele devemos render glória, por isso somente a Ele devemos prestar culto. Ele é santo e com nenhum tipo de impureza Ele se mistura. Não há sombra de impureza na pessoa de Deus, afirma Pedro em sua carta. Não há sombra. Ele é santo. Então conhecer os atributos de Deus é conhecer a Deus. E onde esses atributos estão? Na Bíblia Sagrada. Poxa, mas eu não entendo, eu leio aqui, mas eu não entendo. A escola bíblica dominical serve para isso, para nós conversarmos sobre Deus, para nós aprendermos sobre Deus, para nós sabermos quem é Deus, quem verdadeiramente é Deus.
Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é amor, mas Ele também é um Deus que se ira. E aí eu quero, para nós encerrarmos, que você abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 7, para nós entendermos o que é ser um Deus justo. Ele é o justo juiz. Salmo 7, a partir do versículo 11. Diz assim: Deus é o justo juiz. Ora, se Deus é o justo juiz e nós somos pecadores, e Ele é justo, deveríamos condenar. Mas Ele condenou Cristo, homem também. Seguindo, né? Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem no pronto para ele, preparou já instrumentos de mortes, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus é um justo juiz. Então devemos conhecer os atributos de Deus, como eles funcionam e como eles se relacionam conosco. Porque se Deus escolheu um povo, Ele resolveu, Ele quis compartilhar alguns desses atributos com esse povo. E esse povo precisa conhecer os atributos. Isso só vai acontecer quando nós mergulharmos na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia é a verdade revelada de Deus para o homem. Deus quis, Deus decretou que Ele ia se apresentar ao homem, que Ele ia se manifestar ao homem por meio da palavra revelada. Então que possamos conhecer os atributos de Deus, que possamos mergulhar no ensino da Bíblia Sagrada para sabermos quem Deus é. Amém? Então agradeço e que nós possamos aí cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo.